Quero dar as boas-vindas a todo mundo que está conosco nesse momento para o nosso primeiro ISH Virtual Forum. E a gente está, então, promovendo esse primeiro fórum virtual aqui para trazer um bocado de conhecimento, um bocado de atualização e, principalmente, para a gente poder conversar sobre temas extremamente relevantes, sendo que o tema desse nosso primeiro fórum virtual é falarmos sobre o fator humano em cibersegurança e discutirmos ideias em torno desse princípio, né, da importância e da influência do fator humano quando nós falamos de segurança digital. Eu quero apresentar a vocês as pessoas que estarão compartilhando conosco dessa hora e pouco que passaremos juntos, começando, em primeiro lugar, pelo João Vieira de Almeida, que é superintendente de segurança da informação do CERTO. Vocês estão vendo ele no canto superior esquerdo ali da tela de vocês. Além do João, nós temos aqui o Bruno Macena, que é Latam Information Security Officer da Prudential International. Nós temos o Ricardo Vanicelli, gerente de inovação, arquitetura e segurança da informação da ACSC, Associação Congregação de Santa Catarina. E temos, fechando esse Dream Team, o Dirceu Lippe, o nosso gerente de desenvolvimento de negócios da ISH Tecnologia. João, Ricardo, Bruno e Dirceu, sejam muito bem-vindos. Eles vão retornar conosco daqui a pouquinho, vão estar conosco participando do debate, respondendo a perguntas. Mas antes disso tudo acontecer, eu tenho aqui a incumbência de compartilhar com vocês algumas ideias exatamente a respeito desse tema que nós definimos como fator humano na cibersegurança, né? Quais são as ideias que estão, de alguma maneira, conectadas com essa preocupação do fator humano em cibersegurança? Agora eu compartilhei o slide com vocês e eu vou falar sobre esse tema que está aí na tela, fator humano em cibersegurança. E quando a gente fala de fator humano em cibersegurança, né, a primeira coisa que vem à tela, que vem à mente, de certa forma, né, é exatamente o momento que a gente está vivendo. Eu imagino que muitos de vocês que estão nos acompanhando, eventualmente estão com saudade de viver momentos como esse que está aí, né? Grandes espaços ocupados por pessoas. A foto que vocês veem, vocês seguramente conhecem, é Martin Luther King, em 28 de agosto de 1963, falando aí para 250 mil pessoas no Lincoln Memorial. Infelizmente, nos tempos em que nós vivemos, esse tipo de evento não pode mais acontecer. Essa, aliás, é uma das razões pelas quais a gente está fazendo esse evento virtualmente nesse momento, né? É inconcebível, em tempos de preocupação com a segurança física das pessoas, imaginarmos que 250 mil pessoas podem estar reunidas num único lugar, como nessa foto. Nós hoje evoluímos para o que vocês estão vendo agora, né? Ao invés de termos pessoas reunidas no mesmo espaço, nós temos pessoas reunidas, cada uma na sua casa, assistindo, por exemplo, a live de Jorge Mateus, que não é exatamente o meu estilo de música preferido, mas que não juntou 250 mil pessoas no mesmo lugar, mas juntou 3,1 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Imaginem vocês, né, o tipo de transformação do qual a gente está falando só nesse exemplo de abertura, né? Num primeiro momento, a gente imaginava que tudo que o coronavírus está trazendo, tudo que está acontecendo, seria terrível para os artistas, e de fato tem sido. Tem sido para os eventos, tem sido para as nossas empresas, tem sido para um monte de pessoas. Mas é sempre possível ter um olhar alternativo para essas ideias, porque se, de um lado, Jorge e Mateus não podem, por exemplo, colocar mais 30, 40, 50 mil pessoas no estádio de futebol para assistir aos seus shows, eles podem reunir 3,1 milhões de pessoas ao mesmo tempo assistindo a algo que eles estão fazendo. E aí isso exemplifica um primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, que é a necessidade da mudança não apenas da forma como nós enxergamos o mundo em função de todas as transformações que estão em pauta, mas principalmente a mudança como nós raciocinamos dentro desse mundo. Não é como a gente falava antigamente, né, transformação digital é colocar tecnologia, não. Não adianta nada você colocar tecnologia num processo que permanece sendo um processo analógico. Esse exemplo ilustra uma forma de pensar diferente, porque não é só usar as lives da internet para fazer um show. O que a gente está falando aqui é de uma reconstrução total da forma de se enxergar o showbiz. Seguramente esses artistas, numa época como essa, não vão faturar vendendo 50 mil ingressos
mas eles podem faturar, por exemplo, com a propaganda que vocês estão vendo ali, que não está ali por acaso, em cima da mesinha entre os dois, uma propaganda de uma marca de cerveja duplo malte, que provavelmente rendeu mais receita para essa dupla do que renderiam os ingressos. Então, a gente está falando aí de uma efetiva mudança na forma de pensar. E tudo que a gente fala sobre mudança, né, a gente tende a achar que o que vai surgir depois do coronavírus é um mundo completamente novo. E, na verdade, isso é um engano. O que vai surgir depois de toda essa crise é um mundo que apenas acelerou uma série de mudanças pelas quais a gente já estava passando. E o processo de digitalização é um desses processos. A gente há muito tempo, há vários anos, vem falando de transformação digital. Mas talvez alguns de vocês já tenham me ouvido falar isso, embora todo mundo falasse, estratégia digital e transformação digital se assemelhava muito à ideia de sexo na adolescência, onde todo mundo fala, mas pouca gente faz. E o que aconteceu foi que tudo aquilo que se discutia ao longo dos últimos 3 ou 4 anos, e que nós imaginávamos passar ainda os próximos anos discutido, teve que acontecer em 2 semanas. A crise chegou, as pessoas tiveram que ir para o home office, e nós fomos forçados a fazer esse processo de transformação digital, começando pela viabilidade do home office, do teletrabalho, de uma maneira rápida, mas sem dúvida alguma é um primeiro ponto numa direção que é impossível de conter. É para onde tudo está caminhando. É por isso que hoje não se fala mais sobre ter uma estratégia digital. O que a gente fala hoje é sobre fazer negócios em um mundo que é digital. Aquela separação entre o físico e o virtual, ela definitivamente não existe mais. E aí eu trouxe uma frase do Willie Sutton. Willie Sutton, para quem não conhece, foi um dos ladrões mais famosos do mundo, né? Ele era notório por ir para a prisão, saía, voltava, ele era um ladrão de banco. E um dia perguntaram para ele, né, cara, você já foi preso tantas vezes roubando bancos, por que razão você continua roubando bancos? Você ainda não aprendeu a lição? E a resposta dele foi extremamente adequada ao tempo que a gente está vivendo hoje. A resposta dele foi simples: eu continuo roubando bancos porque é lá que o dinheiro está. E aí, se a gente traz esse raciocínio para os dias de hoje, para o mundo que a gente está vivendo, onde é que o dinheiro está nos dias de hoje? O dinheiro nos dias de hoje está exatamente nos meios digitais. E por isso, a preocupação com cibersegurança se torna cada vez mais essencial para qualquer tipo da empresa. Veja só essa informação. Isso é informação oriunda de várias fontes de pesquisa, mas seja qual for o instituto, seja qual for a empresa, o que a gente percebe em termos das respostas dos entrevistados, quando perguntados a respeito da possibilidade de serem hackeados nos próximos 12 meses, 100% das empresas acreditam que será hackeada. Ou seja, o que a gente está falando aqui não é muito uma questão de se, mas uma questão de quando. Não por acaso, a Cybercrime Magazine informa que os crimes, os danos, os custos, né, provocados por crimes cibernéticos vão atingir uma cifra de 6 trilhões de dólares em 2021, mas praticamente dobrando em relação àquele número de 2015. Lógico, tudo se digitaliza, os negócios passam a ser cada vez mais digitais, o dinheiro está no mundo digital e, portanto, onde está o dinheiro, estão os criminosos. O que é maluco dentro desse contexto é que muitas vezes as empresas ainda não entenderam que fazer negócios nesse novo mundo digital, mais uma vez, não é uma grande transformação. É apenas a mudança de mentalidade. Quando uma empresa do varejo abre uma nova loja, seguramente entre as suas preocupações está a questão de segurança. Contratar uma empresa de segurança, montar uma estrutura segura. Quando a gente está falando de supermercados, por exemplo, ter lá os fiscais que monitoram, etc. e tal. Mas a gente, quando vai montar uma loja, né, para fazer a analogia com esse exemplo do mundo físico, muitas vezes a gente se esquece que a preocupação com segurança permanece, ela não pode desaparecer. E aí, agora trazendo essa discussão para nós que somos profissionais de cibersegurança, esse slide, que eu espero que vocês estejam vendo aí na tela, ilustra a dificuldade de realizar com sucesso a nossa missão. Em cima vocês estão vendo aí o resultado de um processo de prevenção que não teve sucesso, onde está lá o superior, né, o CEO, dizendo, cara, você não previu esse desastre? Será que você não consegue fazer o seu trabalho direito? Você está demitido. Mas embaixo, a gente tem o mesmo profissional que fez um processo de prevenção que teve sucesso, e o cara está dizendo lá o seguinte, cara, isso é uma paranoia, você desperdiçou um monte de dinheiro nosso e nada aconteceu, você também está despedido. Ou seja, é um dilema constante, costumo associar isso com a ideia do semáforo, né? Em tempos de pandemia, a gente está vendo
semáforos com menor frequência, mas normalmente a gente vê esses semáforos todos os dias e não se dá conta de que eles estão ali. A gente só se dá conta de que eles não estão ali quando eles param de funcionar e provocam um engarrafamento sem precedentes. Ou seja, a importância do semáforo só é percebida de fato quando ele não funciona. Porque quando tudo está funcionando bem, ninguém percebe que ele está ali. Nosso papel, nosso desafio como profissionais de cibersegurança passa mais ou menos por isso. E aí, esse papel fica cada vez mais complexo, porque a gente também tem consciência hoje que, se nós fazemos negócios no mundo digital, nós não estamos mais falando sobre submeter o negócio à segurança, é o contrário, é sobre a segurança facilitando os negócios. Até tempos recentes, o pessoal de segurança dizia a regra como devia ser, e isso, se causasse algum prejuízo do ponto de vista da facilidade para fazer negócio, paciência. Mas essa realidade hoje não é mais aceitável na maioria das empresas. É fácil entender como isso funciona. Eu uso o celular de uma maneira diferente do que todas as pessoas que estão conosco nesse momento, nesse webinar. Entretanto, embora cada um use o seu celular de uma maneira, algumas empresas ainda tentam criar políticas de segurança que enquadrem todo mundo dentro de um mesmo modelo ou de um mesmo molde. Isso não faz sentido. Se cada um de nós usa o celular de uma maneira diferente, nós temos que ter diferentes formas de adequar a segurança para que isso seja adaptado ao uso de cada uma das pessoas. E, por fim, não é mais sobre custo da segurança. Quanto é que custa a minha estrutura de segurança ou a minha estratégia de segurança? A resposta mais importante hoje é outra, é o custo de não proteger a estrutura. A gente tem acompanhado empresas que estão quebrando por causa de incidentes de segurança. E aí, para a gente também fazer uma analogia com questões não necessariamente ligadas à cibersegurança, imagine que você comprou o carro dos seus sonhos, o carro que te custou milhares e milhares de reais, e na hora que você chegou na loja para pegar esse carro, o vendedor te entrega a chave, você feliz da vida, e ele te diz: parabéns, você tem aqui um carro extremamente confiável, robusto, absolutamente sensacional. E você pode ficar absolutamente tranquilo que os freios desse carro vão funcionar em 95% das vezes que você pressioná-lo. Qual seria a sua reação ao receber um carro cujo freio só vai funcionar 95% do tempo? Então, a estratégia de segurança ela tem que prever que está funcionando o tempo todo. E aí, não é por acaso, vocês estão vendo alguns recortes de revistas, jornais, Dark Reading, Forbes, etc., que mostram que a preocupação com cibersegurança escalou. Ela não está mais só no nível da tecnologia, ela não está mais só no nível dos CISOs. A preocupação com cibersegurança se tornou uma preocupação do nível do CEO, se tornou uma preocupação do nível do board diretivo das empresas e até mesmo dos conselhos. Recentemente, o presidente da Sony Pictures foi mandado embora por uma falha de segurança. Os presidentes de outras empresas foram mandados embora por conta de falhas de segurança. E aí, a grande pergunta é assim, né? CEO, o vazamento de dados é sua culpa. E aí, o que está na segunda linha é a parte mais importante desse raciocínio, que é o seguinte: só porque você está compliant, não significa que você está a salvo. E aí, quando a gente lê uma frase desse tipo, a gente pensa assim: caramba, mas eu faço tudo o que eu preciso, a minha estrutura de segurança é perfeita, eu tenho toda a tecnologia, eu tenho todos os softwares, eu tenho todo o hardware, eu tenho todos os processos. Como assim eu não estou seguro? Como é que isso se explica? Qual é a lógica por trás dessa ideia de que, embora eu tenha todo o aparato tecnológico, eu não necessariamente estou seguro? Para explicar como é que isso funciona, eu vou convidar a minha amiga aqui, Rosa Parks. Não sei se vocês já ouviram falar em Rosa Parks, mas Rosa Parks é uma mulher normal, uma cidadã comum, moradora do estado da cidade de Montgomery, no sul dos Estados Unidos, que no dia 1º de dezembro de 1955 embarcou num ônibus na Avenida Cleveland, no centro da cidade de Montgomery. Naquela época, alguns de vocês se lembrarão disso, havia nos Estados Unidos um sistema de segregação racial. E todos os ônibus, assim como repartições públicas, espaços públicos, tinham espaços dedicados às pessoas de cor, to colored people, e espaços reservados aos brancos. Muito bem. Rosa Parks entrou no ônibus e se sentou na primeira das fileiras reservada aos negros que estavam no ônibus. O ônibus começou a andar, seguiu o seu caminho. Entretanto, no terceiro ponto, depois da subida de Rosa Parks, nesse ônibus, o ônibus para em frente ao Empire Theatre, ao Teatro Empire. Nessa parada, o ônibus lota e vários brancos ficam em pé.
Quando isso acontece, o motorista vem até o fundo do ônibus e move a placa de Reserved for Colored People, ou reservado para pessoas negras, para uma fileira para trás da fileira que Rosa Parks estava sentada. São duas fileiras de bancos, portanto, Rosa Parks estava acompanhada de mais 3 outros negros sentados na mesma fila. Os 3 se levantaram e ficaram em pé para ceder lugar aos brancos que estavam em pé no ônibus. Rosa Parks não se levantou. Quando isso acontece, Rosa Parks é presa. E, nesse momento, começa com a maior força possível o movimento de afirmação dos direitos dos negros nos Estados Unidos. Por que eu estou contando essa história? É simples. Porque se não houvesse uma Rosa Parks, não haveria um Martin Luther King. Não seria possível reunir 250 mil pessoas naquela tarde de 1963 no Lincoln Memorial se não houvesse a pessoa Rosa Parks, que em algum momento mudou o curso da história com uma pequena ação. E se a gente trouxer para os dias de hoje, não seria possível uma live com 3,1 milhões de pessoas, por mais que a estrutura tecnológica permita isso, por mais que nós tenhamos todos os recursos para viabilizar lives reunindo essa quantidade de pessoas, se não fossem Jorge e Mateus. Eles são o elemento essencial de todo esse processo. O que eu quero dizer com isso é que, por mais que nós sejamos profissionais de tecnologia, nós hoje temos cada vez mais a consciência de que aquilo que faz a diferença de verdade na implementação de qualquer estratégia é o fator humano. Não são as máquinas que criam boas estratégias, bons produtos, boas empresas. Não é a inteligência artificial que é capaz de fazer leituras que nós não fazíamos e dar soluções para tudo. Aquilo que continua fazendo a diferença na vida, no dia a dia de cada uma das nossas empresas, e principalmente quando nós falamos de cibersegurança, sempre foi, e vai continuar sendo o fator humano. É nisso que nós acreditamos. Na ISH Tecnologia, quando nós pensamos em tudo que nós fazemos, ligados de alguma forma aos serviços, a tudo que nós oferecemos ao mercado, e essa é uma das razões pelas quais o tema desse evento, desse nosso primeiro Virtual Fórum, é exatamente o fator humano em cibersegurança. Isso posto, a gente agora vai começar o nosso debate. Muito bem, estou eu aqui de volta, pessoal. Antes da gente começar o debate, eu tenho apenas 2 avisos importantes a fazer. Na verdade, um agradecimento e um aviso. O agradecimento aos nossos patrocinadores, ForcePoint e RSA, que tornaram possível a realização desse evento. E agora, nós vamos abrir para aquela tela bonitinha, onde todos os nossos convidados estarão de volta conosco, para a gente começar o nosso debate. O formato desse debate vai ser o seguinte: nós vamos ter aqui o João Vieira de Almeida do Serpro, o Bruno Macena da Prudential e o Ricardo Vanicelli da CSC, cada um com 5 minutos para fazer as suas considerações iniciais. E aí, na sequência, o Dirceu vai se juntar a nós, ele já está na tela, e após as considerações iniciais de cada um dos 3, nós teremos as perguntas. Então, por favor, encaminhem as perguntas de vocês, porque a gente tem aqui um time fazendo a curadoria disso, tentando organizar, para que a gente possa responder o maior número possível de perguntas durante o tempo em que nós estaremos juntos, tá bem? Então, começamos aí pelo João Vieira de Almeida do Serpro. João, a bola é sua. Boa tarde a todos. Alan, muito obrigado. Eu queria agradecer o convite da ISH, espero encontrar todo mundo bem em casa, com as suas famílias, que todos estejam com saúde, com muita paz, né? E, enfim, que a gente se mantenha assim, né? Bom, pessoal, fui convidado para participar junto aqui com essas unidades, eu estou aqui para aprender com vocês, mas tenho a trazer para vocês aqui alguma experiência aqui da nossa prática no SERPRO, no trabalho da segurança da informação, e nesse tema do fator humano na segurança, é um ponto bastante importante e muito abordado dentro do SERPRO. A gente trabalha a segurança desde uma longa data, a nossa primeira versão da política de segurança é de 1997, né, e de lá para cá a gente vem fazendo versões e normas e inserindo sempre dentro desse contexto o fator humano, né, daquela época para cá, né, a gente tem essa quebra de paradigma, né, os negros sentando em bancos de brancos, né, que é esse paradigma novo da segurança
que a gente espera ver aqui apresentado e que a gente espera lá no CERP também, de repente, sentir seduzido pelas coisas aqui e, de repente, comprar alguma solução para que seja aplicada lá, ajudando a gente nesse mundo, né? O CERP trabalha bastante esse ponto, mas a gente enxerga dentro desse mundo alguns desafios, né? Quando a gente fala em tecnologia, né? Antes de começar essa live aqui, a gente estava conversando, e aqui no meu computador apareceu uma luzinha amarela, informando que talvez minha internet fosse falhar. Eu alertei para os colegas e falei assim, talvez eu possa cair, porque a internet está dando uma falha aqui, né? A situação em que a gente vivencia no CERP é uma situação bem da segurança na prática mesmo. A gente é uma empresa bem peculiar, porque a gente tem lá dentro vários ambientes distintos por conta das necessidades dos nossos clientes, e isso traz grandes desafios para que a gente possa implementar situações em que a gente faça controle desse fator humano. O principal controle que a gente aplica e que eu acho que é o que se fazia até a Rosa Parks sentar no banco dos brancos, é o fator da cultura, é o trabalho que a gente faz intensamente lá dentro do CERP. Nós temos a Security Week, nós temos as semanas e os debates, nós temos as palestras. É um desafio intenso, porque, assim, para você trazer pessoas da área para discutir o assunto é legal. Mas quando você tem pessoas que estão de muitas áreas para trazer, para colocar dentro de um auditório para discutir aqueles assuntos de segurança, é um pouco trabalhoso, né? E, às vezes, o quórum não é suficiente. A gente tem que usar das artimanhas e da criatividade para poder fazer esse coro funcionar dentro da empresa, né? E aí a gente tem usado, né? O ano passado, por exemplo, a gente fez o famoso a sala de escape. A gente fez uma sala de escape, a gente criou sala de escapes em várias regionais do CERP, onde a gente criava situações de segurança dentro da sala de escape que levava você dentro de um labirinto de palavras-chave para você conseguir sair da sala de escape, com um tempo para você ter que sair dela, né? Então, assim, foi um sucesso, teve uma adesão muito grande, coisa que a gente não conseguia há bastante tempo, por conta da necessidade da gente inovar, né? A gente tentar trazer o tema segurança para dentro da empresa e ele fazer parte do core da empresa, não só da empresa, porque os diretores têm isso no core deles, mas a gente tem que trazer para dentro para os nossos funcionários. Espero aqui aprender com vocês, porque assim, estou do lado de pessoas importantíssimas aqui, e espero aprender para tentar trazer também, agregar valor aos trabalhos que a gente faz lá no CERP, as atividades que nós fazemos lá no CERP, e também trazendo também a tecnologia ajudando dentro do fator humano. Eu espero que aquela luzinha amarela que apareceu aqui no meu computador, ela possa ser um alerta também para que a gente, trazendo a tecnologia para alertar a determinadas situações em que envolve fraude e que possa nos ajudar. As dificuldades e desafios que a gente tem, eu coloquei aqui, de repente, no debate, a gente pode falar mais detalhes, um ambiente heterogêneo, a gente saber que os laboratórios dos fornecedores são laboratórios muito autocontínuos, e quando esse laboratório vai para o nosso mundo, aí o fornecedor fala assim, não, mas isso acontece, a gente consegue resolver 98% dos casos. Eu levanto a mão e falo, eu sou 2%. Tá? Eu sempre sou os 2% e sempre estou lá nos 2%, e é aí onde a gente tem que fazer um trabalho muito forte com as equipes, muito forte em parceria com os fornecedores, para tentar mostrar para os fornecedores a nossa realidade, mostrar para a tecnologia que está chegando a nossa realidade. A tecnologia, ela não se aplica por plug and play, não se aplica facilmente no mundo em que eu vivo. Então, eu vou terminando por aqui, eu vou devolver a palavra para o Alan. Espero aqui com vocês trazer um pouco da minha experiência do mundo prático da segurança e aprender com vocês para ver se eu levo para meu mundo lá alguma novidade para a gente elevar o nível da segurança lá na empresa. Muito obrigado a todos. Sensacional, João. Obrigado pela tua participação. E eu vou direto agora para o Bruno Macena. Bruno, a bola é sua. Boa tarde, pessoal.
Eu vou aproveitar o espaço para compartilhar alguns pensamentos. E isso, acredito que isso pode acabar enriquecendo o debate ao final. Primeira coisa importante que eu gostaria de compartilhar é que o cybercrime, ele não é muito mais sobre computadores. Nós temos aquelas imagens de internet sobre criminosos e logo na sequência, na matéria, aparece a cara de um hacker com o computador aberto, ou código-fonte aparecendo, passando na tela, tipo Matrix. Não é mais isso. Ou talvez nunca tenha sido, mas a imagem vende uma impressão diferente. Cybercrime é muito mais sobre pessoas, especialmente sobre o comportamento das pessoas. As pessoas, elas possuem experiências, elas possuem emoções, e essas experiências, emoções, elas direcionam os hábitos dessas pessoas. Isso compõe, de uma certa forma, um pedaço da cultura daquele indivíduo e no grupo onde ele se insere. Quando você pensa numa companhia, existem várias formas de você definir ela. Mas nesse contexto, pensem que, por exemplo, a companhia ela é um grupo de pessoas, um relevante grupo de pessoas. Então nós temos aqui, nesse montante, um grupo de pessoas com seus comportamentos que impactam, de certa forma, um resultado final. E como falando em segurança da informação, cibersegurança, um resultado final é em cibersegurança. Eu penso que, falando em companhias, existem só 2 tipos, talvez 3 tipos de companhias no mundo, né? Aquelas que já sofreram ataque cibernético, aquelas que não sabem que sofreram, e talvez aquelas que ainda vão sofrer, como dentro das estatísticas do Alan, que sofrerão ataque no próximo ano, cabe esse terceiro pedaço. Como eu falei, companhia também é sobre comportamento, mas não só sobre a perspectiva dos usuários. Se você pensar na cabeça de quem administra, muitos gestores de tecnologia e de segurança estão ali fazendo o compliance, né, como foi colocado pelo Alan anteriormente, acreditando que aquela segurança tradicional de firewall, de antivírus, de comunicação de segurança da informação com isso, que siga nossas políticas, é suficiente. Isso não é mais suficiente. Se você pensa em segurança da informação tradicional, onde você tem uma borda, onde você tem um limite físico e lógico da companhia, esse cenário, ele se aplica a muito poucos casos reais no mercado atualmente. Hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando de casa. Não existe mais a barreira física em relação à companhia. Eu estou acessando a companhia de dentro do meu escritório pessoal. A barreira lógica também se foi. Isso porque os investimentos feitos anteriormente, apesar de não serem descartáveis, não são mais suficientes. É necessário investir em novas estratégias de segurança. O mundo do cybercrime o faz. Um criminoso digital é capaz de investir em machine learning, em deep learning, inteligência artificial e muita automação para explorar esses indivíduos dessas companhias. Esses indivíduos são targets, são alvos, apesar de eles, no geral, não acreditarem nisso, né? O ser humano tende a acreditar que nunca vai acontecer com ele. Mas eles são alvos, são eles que estão com as informações, são eles que usam os sistemas da companhia. E esses comportamentos individuais, eles são chave para o sucesso dos ataques. Quando eu falo isso, eu posso separar 3 comportamentos específicos que caracterizam o ser humano. Por exemplo, o ser humano confia. Se é isso que a pessoa me disse, então isso é verdade. É sempre a verdade antes que se prove que é o contrário. Então, se você recebe uma informação, você tende a acreditar que aquilo é verdade logo de cara. Isso pode influenciar e direcionar a pessoa para um ataque. A gente está vendo vários tipos de ataques direcionados ao Covid-19, por exemplo, no momento que nós estamos vivendo, que direcionam para malwares, para ataques cibernéticos direcionados ao indivíduo que ali clicou. Também são curiosos. Então, assim, ninguém resiste à curiosidade de clicar num link ou abrir um documento sobre um possível depósito na sua conta. Ué, que depósito é esse? Né? Não estou esperando aquilo, mas eu vou clicar naquilo. E pior ainda, elas são desinformadas. Então, essa combinação de confiança, curiosidade e desinformação faz com que uma pessoa aceite, de repente, um gift card de $50 para poder preencher uma pesquisa clicando num link. É suficiente para que um cyberataque perpetre com sucesso em uma companhia. Então, falando em user-centric, eu trago esse pensamento de que o seu usuário corporativo, ele é, na verdade, um alvo de um cybercriminoso. E é o principal vetor de entrada de um cyberataque. E é também um grande fator de sucesso desse cyberataque. Meu tempo expirou, passo a palavra de volta para o Alan. Obrigado, Alan. Bacana, Bruno. Sensacional o teu raciocínio, né? Ele só evidencia todo esse
arcabouço em torno do elemento humano que, na verdade, é aquilo, né? Não adianta nada você ter tudo seguro se a conscientização dessas pessoas, se a mentalidade das pessoas não estiver conectada com tudo isso, né? Beleza, Bruno Macena da Prudential, obrigado. E agora a palavra está com o Ricardo Vanicelli, da CSC. Boa tarde a todos. Agradeço a FH pelo convite. Espero que todos os times estejam bem saudáveis, junto com seus familiares também. Não sei se todos conhecem, mas a CSC é uma instituição católica, uma instituição centenária, para mais de 120 anos no Brasil, e por isso é uma instituição muito conservadora. E desde então a gente vem trabalhando lá com o assunto de segurança da informação e conseguimos, desde o início do ano passado, sensibilizar as irmãs do nosso conselho da importância de tratar isso assim. Então, dessa forma, a gente vem trazendo vários programas, vários trabalhos, conseguimos aprovar algumas verbas para que isso pudesse ser possível. Somos hoje, eu diria que acho que o segundo ou terceiro hospital no Brasil a ter um SOC, então isso é um diferencial hoje no nosso segmento, ter esse serviço gerenciado, tudo isso, então que nos garante uma segurança, um nível de segurança maior. Mas, como meu colega Bruno disse, o fator humano no nosso instituição está muito presente. Porque nós temos colaboradores, temos médicos terceiros, temos pacientes, temos acompanhantes, temos alunos, temos salas de aula, temos professores e pais de alunos. Então, são todos players desse jogo, vamos chamar assim, cada um com seu diferente costume, diferente cultura, diferente prática no seu trabalho, que traz realmente uma dificuldade enorme de poder prever todos os passos que eles vão fazer. Então, quando nós começamos a falar de segurança da informação e mostramos várias situações, apareceram outras 200 que nós não prevíamos. Professor que usa o celular próprio para tirar foto de um evento na sala de aula e publica isso num local aberto que não deveria estar publicado. Sala de aula compartilhada de uma forma incorreta. Prontuário do paciente, eu tenho um prontuário eletrônico, mas muitas vezes o prontuário está sendo impresso para alguém poder assinar e esse prontuário é jogado em um local que não é seguro. Manipulação de dados que nós temos que fazer constantemente para a pesquisa, também não tendo um devido cuidado da sua segurança. E como o Bruno colocou, e-mails de phishing, que todo mundo está sujeito a cair, e lá caem bastante, porque todo mundo é interessado também, curioso em vários eventos. Então nós fizemos uma campanha, colocamos o pessoal no auditório, fizemos bastante coisa, a adesão foi muito boa. Então, nós temos sim um foco no fator humano, estamos trabalhando em diversas iniciativas para isso, e realmente esperamos conseguir ter êxito, como disse, não vai ser 100%, mas conseguir que pelo menos, eu diria que 80% dessas portas possam ser controladas. Ser fechadas é muito difícil ser, mas controladas vai ser muito possível a gente poder ter controle sobre isso. É só, se alguém tiver depois perguntas, fico à disposição. Maravilha, muito obrigado, Vanicelli. Muito boa a tua contribuição também. E agora a gente começa o nosso momento de perguntas e respostas, né? A dinâmica aqui vai ser bem descontraída, eu vou colocar as perguntas que o pessoal está nos mandando. Eu vou começar aqui fazendo a pergunta, que é um tema que está extremamente em voga, né, pelo momento que a gente está vivendo. A pergunta é do Rafael Gagnan, eu espero que eu tenha pronunciado o teu nome corretamente, Rafael, do Banco do Brasil. A pergunta dele é a seguinte: como é que as empresas podem ficar tranquilas ou se proteger com seus funcionários trabalhando em home office, sabendo que muitas vezes os equipamentos deles estão desatualizados, não possuem sequer um antivírus ou qualquer tipo de mecanismo que daria uma segurança extra para esse tipo de acesso ao ambiente corporativo? Quem quer começar? Bom, eu acho que assim, hoje nós temos ferramentas e modelos de poder entregar esse ambiente de trabalho remoto de uma forma segura. Então, hoje nós temos o VDI, que é uma ferramenta muito útil, que você sim, traz um nível de segurança e controle muito alto ao seu ambiente. Você, muitas vezes, indifere o que o usuário tem na casa dele, o que ele está usando na casa dele, e você consegue criar nesse ambiente virtual um controle realmente de acesso e de ferramentas de segurança para isso. Além disso, você hoje consegue ter alguns outros controles, como
como NAT, você consegue poder colocar, como NAC, né, por exemplo, de poder garantir que alguns pré-requisitos a máquina dele também tenha para poder ter acesso seguro. Então, eu diria que esse é o caminho, mais promissor para a gente poder conseguir trazer de forma segura o acesso remoto. Para mim também, a pandemia mostrou que já é uma realidade, não tem mais como voltar. Muitas empresas como nós já estão revendo espaço físico, devolvendo espaço físico para poder ir para o home office. Então, acho que a segurança vai ser o patamar para garantir isso de forma sustentável. Eu tenho espaço, Alan, para falar? Claro, vamos lá, João. O Alan, assim, a minha experiência aqui, né, assim, a gente teve que fazer uns movimentos bem interessantes aqui no Serpro. A gente tinha uma VPN aqui que tinha mais ou menos uns 500 acessos simultâneos em tempo normal, ela passou para 5.000 acessos simultâneos, foram 10 vezes o salto, então 5.000 acessos simultâneos não quer dizer que sejam usuários únicos, né, você entende que naquele momento eu tenho 5.000 usuários conectados ali. Outra VPN que eu tinha 3.000 usuários simultâneos, eu estou agora com 11.300 usuários simultâneos, então eu estou batendo em torno de 16 a 17 mil usuários simultâneos, em torno de 22 a 23 mil usuários únicos, né. A resposta eu esqueci o nome da pessoa que perguntou, é assim, não fique tranquilo, tá? Então, assim, não tem jeito de ficar tranquilo. Eu digo a você que, assim, eu não fico tranquilo. As medidas de segurança nessas situações, a gente não consegue padronizar porque são vários clientes, então, assim, às vezes o VDI ele é uma solução que ali, no caso do Ricardo, ele conseguiu padronizar dentro da instituição dele. No meu caso, assim, os clientes, alguns têm VDI, outros não. Alguns têm estação de trabalho que pode ceder para o seu funcionário, outros não. Né, outro funcionário tem que usar a sua própria estação, o seu próprio computador. O que a gente pôde, nesse momento, assim, além da VPN e das camadas periféricas, né, a gente andou fazendo a cultura, tá? A gente ficou, nesses últimos 2 meses, lançando cartilhas, informes, o tempo inteiro, tá certo? Informando quais são as melhores práticas de segurança para você fazer o home office. Praticamente umas 2 vezes por semana a gente ficava lançando esses informes, além da gente também distribuir, né, o antivírus de forma gratuita. Vários fornecedores estavam fazendo isso e estavam se colocando à disposição para entregar antivírus durante 60 dias, 90 dias de forma gratuita nesse período. Nós, uma parceria com o fornecedor, nós fizemos isso, colocamos um antivírus para quem não tinha o antivírus na sua estação. Para quem já tinha o antivírus na estação de trabalho, a gente entregou uma cartilha para todos eles, informando qual seria a melhor forma de configuração daquele... A gente fala antivírus, né, mas é mais que antivírus, é um endpoint, na realidade, né? A configuração daquele endpoint, aquele anti-malware naquela estação. Então, foram várias ações que a gente fez, além da estabilização do ambiente, a criar a cultura, né, a conscientização e também a tecnologia, né? Foram alguns trabalhos que a gente fez aqui. E mesmo assim eu ainda não durmo tranquilo. Claro, não tem jeito de dormir tranquilo em cibersegurança, né, João? Vamos lá, Bruno, a bola é sua. Uma coisa para complementar é que, assim, não existe uma solução do tipo all size fits, ou não tem uma bala de prata. Você vai precisar de uma estratégia bem compreensiva e ainda ao final, eu continuo com o João, as contramedidas sempre serão razoáveis. 100% não vai ser alcançado. Então, eu encorajaria as empresas, nesse momento que nós estamos vivendo, que na verdade é um novo normal, né, nós vamos viver isso por algum tempo, e talvez nem se retorne ao normal anterior, né, das pessoas dentro do escritório, pensar fora da caixa, pensar fora da caneca, ou da expressão que você preferir. Existem soluções hoje de mercado que são capazes de garantir segurança, apesar de todos esses problemas da pessoa estar em casa no computador pessoal dela. Nós temos a CASB Solution, nós temos soluções de encapsulamento de aplicação, que não são VDIs, são basicamente aplicações virtuais entregues de forma segura para os clientes, usuários. Tem muitas soluções. É desenhar a estratégia com visão de risco, considerando que o seu principal target é lá o seu usuário final. Tudo o que foi falado aqui volta até o que você comentou um pouco anteriormente, né? Que hábito das pessoas está no dia a dia de cibersegurança. E desse caso específico, multiplicado por 1000, porque ele sai da sua barreira ali de defesa
e vai para um ambiente ali onde você não tem um controle. Então é uma situação bem diversa. Você deve recordar que eu disse que uma das fraquezas do ser humano é a confiança. É também dos gestores de segurança, quando confiam nos usuários, que eles vão fazer tudo certinho. Eles não vão seguir as cartilhas. Né? Então você tem que contar com isso. E eu concordo contigo, Bruno, que esse novo normal aí, ele é um novo normal mesmo. O Twitter ontem, por exemplo, anunciou que forever and ever, para sempre, as pessoas podem trabalhar em casa se quiserem. Não vai ter uma volta para o escritório. Quem quiser volta, quem quiser fica em casa. O que aconteceu é que a gente vinha postergando essa história de home office por muito tempo, né? A legislação no Brasil é difícil. As pessoas gostam de viajar, né? Vamos falar claramente, né? Todo mundo gosta de vez em quando de ir para um lugar diferente e tal. Mas a pandemia mostrou que funciona. E aí vai ser muito difícil que a gente volte a viver um momento em que tudo vai acontecer dentro do escritório. E aí essa coisa de comportamento, né, de conscientização, ela se conecta com duas perguntas que foram feitas aqui. Foram feitas pelo Francisco Medina, da Rede, gerente de Infra e Cloud, de São Paulo, e pelo Daniel Merlo, da Leone Automotive, que é gerente de TI também de São Paulo. As duas perguntas se conectam com essa questão do fator humano, né? O Francisco Medina diz o seguinte, né? Entendo que o ponto crucial são as pessoas, mas como fazer a conscientização de uma forma massiva na empresa com treinamento? E é mais ou menos na linha que o Daniel foi aqui também, né? Em um cenário onde o fator humano é o ponto mais vulnerável, qual é a melhor forma que vocês utilizam para conscientizar os nossos usuários? O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu posso dessa vez começar? Claro. Eu diria que a melhor conscientização é aquela que, na prática, ou seja, quando você ensina algo para alguém, essa pessoa ela precisa ouvir aquilo 5 ou 6 vezes para aprender. Mesmo assim, em muitos casos, a absorção, estatisticamente, chega a ser inferior a 25% do conteúdo passado. Então, uma educação teórica, ela não é suficiente. Então, eu vou dar um exemplo de como aplicar isso falando do principal vetor de ataque ultimamente, que é o spear phishing, por exemplo. Quando a gente fala do spear phishing ou do whale, que é para ataque de peixe grande dentro da companhia, uma das formas bem legais é fazer um scam. É enviar, simular um ataque de phishing diretamente para os seus usuários, para o seu público. E aqueles que clicarem serão direcionados para um e-learning curto, com 2 telinhas, e ninguém mais vai querer clicar naquele negócio. Que se você, no background, como gestor de segurança, vai ter como estatística quantos clicaram e até quem clicou, para fazer uma conscientização 1 a 1. Principalmente para aqueles que são repetidos, né? Então faz pouco sentido você ir conversar com a pessoa que clicou uma vez, ela provavelmente aprendeu. Mas aqueles que insistem em não aprender, você pode chamar no cantinho, conversar, dar uma educação tete a tete. Então, assim, são estratégias ligadas à vida, à prática. É diferente de botar a pessoa para fazer um treinamento online, é obrigatório acreditar que ela entendeu tudo que foi passado. Ou fazer uma palestra de 1 hora sobre segurança, enquanto o cara está pensando nas entregas que ele tem junto ao gestor dele para aquela semana, para aquele dia, muitas vezes. Então, uma ideia. Legal. Isso quando vai para a palestra, né, Bruno? Assim, porque quando vai para a palestra. Porque assim tem que ser muito atrativo. Assim, a gente tem que vocês fazem sorteio aqui, né? Fazem uma movimentação, trazem pessoas ilustres, me colocando do lado de fora, claro, desse mundo, né? Mas as outras pessoas ilustres para fazer a apresentação. Tem que ter um atrativo para poder ter coro dentro da empresa. Assim, nós temos uma ação forte de educação. Tudo que você falou aí, Bruno, EAD. A gente faz, então o EAD ele é obrigatório, porque dentro da empresa, quando você tem a promoção por mérito, né? Então a necessidade de você ser promovido por mérito é você ter cumprido aquela carga horária de cursos que a empresa promove, e dentre esses cursos estão os cursos de segurança, né? E a gente tenta, dentro desses cursos, a gente tenta tentou colocar uma forma mais lúdica possível, para que as pessoas não fiquem com o saco, norma tal, porque a norma A diz isso, a norma B no inciso tal. Cara, isso assim para a pessoa ler e não aprender, né? Então a gente tentou realmente verificar se fazia uma coisa mais prática, mais suave, né? E as palestras, que elas são assim, era um ponto forte, a gente viu que a gente tem que mudar.
Tá? O mundo hoje, essa geração, ela não está mais naquela de sentar e ficar no auditório vendo aquilo. É outra geração, cara. A geração que muda 1 minuto, 1 segundo, as coisas estão. Ele perde. Parece que todos nasceram com TDAH. Assim, eles todos nasceram com problemas. É impressionante, cara. Então a gente tem que ter outra forma de tratar esse público, né? E eu acho que quando a Fabrícia, que é uma colaboradora da gente lá de Florianópolis, teve a ideia da sala de escape, pô, foi assim, foi uma adesão fantástica, assim. Você não imagina, pessoas que eu menos imaginava, tá lá dentro da sala de escape, tentando descobrir lá qual era a senha para poder abrir e sair da... Pô, foi fantástico, assim, as pessoas me deram um feedback muito legal, e eu acho que apesar disso tudo, é como você falou, assim, existe ainda o componente, assim, que ela absorve daquilo que está ali. Mas é um trabalho incansável, isso aí. Existem bons casos, João, de e-learning, inclusive, tá? Falando de ferramenta antiga reinventada, usando gamificação, por exemplo. Você pega o público no interesse dele em estar socializando, né? Cria uma rede social de educação e segurança. Isso é muito legal. Funciona. Simplesmente funciona. É simples e funciona. Então, nós aplicamos exatamente esse conceito, Bruno, de uma prática. Nós fizemos na primeira palestra de segurança, nós jogamos na tela as 20 senhas mais utilizadas pela associação. E, na verdade, a maioria dos usuários todos se encontraram ali se olhando, porque usavam a mesma senha, que nós não tínhamos controle até então. Então, isso começou a mostrar o porquê do controle de senha, do tamanho de senha, de ser senha forte. No dia seguinte, mais de 3 mil usuários trocaram a sua senha, porque se identificaram com a palestra, então o resultado foi ótimo. Antes de uma outra palestra também, nós colocamos vários pendrives espalhados pelos nossos diferentes escritórios. O pessoal também pegou no chão, colocou no computador e, mostrava ali que ele estava sendo infectado, exatamente como você falou. Na verdade, era uma cena que nós fizemos para poder mostrar no dia seguinte exatamente qual que era o resultado. Muito bom. Realmente, fazer isso na prática, definitivamente, onde está pegando, como é que acontece, é muito mais fácil. Bacana. Legal. Eu tenho agora uma pergunta aqui do Bruno Cavalcante agora. Teu xará aí, Bruno. O Bruno é da seguradora líder. Só gente fina, né? Só gente fina. A pergunta do Bruno é a seguinte: qual seria a visão de vocês quanto ao assunto Cloud Vulnerabilities e Cloud Security, tendo em vista a grande convergência para a infraestrutura em nuvem? Acho que é um tema bastante quente também. Quem quer começar? Vou dar chance para os colegas, mas quero participar. Eu posso falar assim, alguma coisa assim. A minha visão é bem particular, né? Eu sou a empresa do governo, então assim, a gente lá na segurança, né? Como é que eu posso dizer assim, gente? Assim, não é questão da segurança, acho que é o ser humano, né? E é o fator humano aí, o fator humano que a gente está discutindo aqui, né? O ser humano ele costuma esquecer muito rápido a história, né? Basta que a coisa se estabilize, que as coisas que aconteceram no passado ficam meio que aquilo não acontece, o que aconteceu não vai acontecer novamente, né? Então, os vazamentos de informação, né? Os Snowden, essas coisas todas ainda parece que fazem parte do passado, né? Nós, como empresa de governo, nós temos um cuidado muito grande com esse tipo com a informação que é tratada lá, né? Por ser uma informação de governo, né? Então, assim, a gente tem que tentar... quando se fala em nuvem, a gente tem muito cuidado ao tratar o tema nuvem, por conta do que a gente tem que entender o que é efetivamente que a gente entende que pode trafegar lá dentro do apetite ao risco que a empresa tem para aquilo, entendeu? Então, é uma coisa que está sendo discutida ainda muito no governo, muito forte, é uma coisa que você encontra, vamos dizer assim, não digo que são, não querendo ser maniqueísta, né, dizer que tem duas opiniões, uma sim, outra não, mas existem várias opiniões com relação ao tratamento da informação em nuvem. Com relação à segurança especificamente, a gente tem evitado o tráfego do dado passando pela nuvem, tá? Ao máximo a gente tem feito isso. A gente está vendo que está tudo caminhando para a nuvem, a gente está vendo que acho que é um caminho sem volta.
a gente tem uma dificuldade, a gente tem que tentar entender como tratar. Como eu pego uma log, tá certo, que está de uma transação que está acontecendo aqui, e passo ela por algum lugar na nuvem para poder fazer a limpeza nela, sei lá, ou para guardar, ou uma transação qualquer, passo por ela pela nuvem. Gente, a gente está discutindo muito isso ainda internamente, a gente não tem uma opinião formada diretamente ainda sobre isso. A gente entende que ela hoje é uma ferramenta muito importante, entende que quem tem esse apetite ao risco, não, é porque quando a gente fala apetite ao risco, dá uma ideia, assim, para quem é leigo, né? As pessoas pensam que é risco. Não, gente, é só assim. Às vezes, alguns toleram mais algumas coisas do que outros, só isso. Então, assim, para quem tem essa tolerância, eu acho que é um caminho sem volta. Para quem não tem essa tolerância, acho que a gente tem que refletir bastante, discutir bastante ainda dentro de casa, assim. É o que a gente está fazendo lá dentro do governo. Primeiro ponto para compartilhar é que certamente o investimento que uma AWS ou que uma Microsoft faz no seu ambiente de segurança é muitas vezes maior do que as nossas empresas são capazes de fazer. O que é diferente não é a segurança da nuvem, mas a segurança na nuvem. Quando eu digo em segurança na nuvem, é como você administra o seu ambiente, o seu silo de aplicação dentro daquele environment que você subiu. E aí, precisa entender que é um bicho diferente. Não dá para pegar lá um maquinista de trem e colocar para pilotar um navio. É necessário um banho de loja, uma série de treinamentos, capacitações e certificações. Elas são importantes para garantir que as pessoas que estão ali mexendo, elas sabem o que estão falando. Então, assim, os principais eventos de cibersegurança relacionados a vazamentos de dados na nuvem foram de erros de configuração grotescos, onde os usuários fizeram coisas do tipo botar um bucket, configurar um bucket como público. Algo que você precisa dar uns 3 cliques e receber 4 alertas vermelhos na tela. E ainda assim escrever, eu concordo com isso. Então, assim, não é uma questão de que a nuvem é insegura. Não, a nuvem é segura. Os erros que as pessoas cometem na nuvem estão relacionados a não conhecimento da ferramenta que estão usando, ou até nem considerar a segurança para aquele ambiente. Os mesmos erros são cometidos on-premise. Aí, pegando a pergunta do meu xará, Bruno, enquanto você está na nuvem, quem cuida do ambiente da segurança da nuvem é o provedor de serviços de nuvem. Você cuida da sua segurança na nuvem, ou seja, da segurança do ambiente que você contratou. Configuração de restrição de acesso, criptografia, prevenção de ataques, DDoS, essas coisas é importante fazer. Mas existe uma coisa muito relevante a considerar. Os serviços de nuvem permitem você habilitar ambientes com menos exposição de vulnerabilidade. Hoje existe em nuvem a capacidade de você subir serviços serverless, sem servidor. Rodar todo um ambiente transacional sem um servidor Windows ou Linux para ser explorado. Isso é uma vantagem para a segurança. Precisa ser desenhado como parte da estratégia de segurança da companhia. Se você faz isso para um banco que transaciona cartão de crédito e usando um provedor de cloud que já é PCI compliant, por exemplo, o seu esforço para alcançar aquele compliance é desse tamanhinho, no final das contas. Você precisa investir muito menos em dinheiro e em tempo para alcançar aquele compliance. Não que o compliance seja suficiente para segurar o ambiente, mas a sua estratégia por trás disso é capaz. Eu tenho participado bastante desse tipo de discussão, por isso eu gostei da pergunta e quis aproveitar o espaço para compartilhar esse pensamento. Queria ver se alguém tem algo para complementar ou talvez contra-argumentar. Eu entendo a nuvem como uma evolução natural, e essa evolução é uma transformação que acontece na tecnologia de tempos em tempos, embora a cada vez em ritmo mais acelerado. Então, nós tivemos uma primeira revolução, por exemplo, na virtualização. Aí, dentro de virtualização, nós tivemos outras evoluções, que aí foi VDI, virtualização de aplicação, até chegar num desenho de container. E a nuvem também trouxe, deu uma acelerada nesse contexto de tecnologia. Então, pensando nisso, eu vou muito no que o Bruno comentou. Quando você compõe uma nova solução, uma nova arquitetura, a segurança tem que nascer junto com essa arquitetura. Porque quando nasce junto, com os especialistas adequados para aquele tipo de arquitetura, ela já nasce mais redonda e até mais barata financeiramente do que você subir um ambiente e depois pensar em segurança. Então, eu acho que a nuvem traz a obrigatoriedade dessa maturidade.
que eu acho que é aí que entra um pouco da diferença do ambiente on-premise. O on-premise ainda tem aquele conceito do próprio analista de rede, aquele analista de infra, de que está tudo ali dentro de casa e está seguro. Mas não necessariamente é uma realidade. O que muda, na minha opinião, é que na nuvem há várias variáveis adicionais, onde se a pessoa configurar de forma indevida, o risco está exponencialmente maior, vamos dizer assim. Mas, de novo, isso está muito mais no conceito da arquitetura da solução como um todo, do que na nuvem em si ou no ambiente on-premise em si. Muito bem. Dirceu, eu vou aproveitar a tua empolgação para passar a bola para você. Na verdade, a gente tem muita pergunta aqui. Infelizmente, a gente está limitado pelo tempo, a gente não quer fazer com que a live se estenda muito, até para que a gente possa ter outros momentos depois. Então, eu vou me comprometer com todos aqueles que enviaram perguntas para nós, que nós vamos encaminhar essas perguntas para os nossos debatedores. E eu quero super agradecer João de Almeida, Ricardo Vanicelli, Bruno Macena, muito obrigado pela contribuição que vocês deram hoje aqui para a comunidade de cibersegurança brasileira. Obrigado, João, obrigado, Ricardo, obrigado, Bruno. E agora a gente vai para o próximo passo aqui do nosso Virtual Fórum, que é uma palestra do Dirceu, onde ele vai falar com a gente sobre uma visão para o SOC do futuro, um SOC que é capaz de consolidar dados de todos os vetores de ameaça, mas principalmente as ameaças ligadas às pessoas. Vou falar aqui um pouco do contexto que nos levou, inclusive, a falarmos sobre as pessoas em meio à cibersegurança. Então, vamos começar aqui falando até do contexto de ataques. Por que é importante rever esse conceito de ataques? Esses números, em 2019, sinalizou que nós tivemos 600% de aumento de cibersegurança no nosso mercado, né? E isso, em 2019, nós estávamos olhando para um cenário de um mundo, desculpa o trocadilho, mas um mundo antigo, do mundo antes da Covid. Só para uma noção de ideia, e isso é importante até para os empresários, né? No primeiro trimestre desse ano fiscal, nós tivemos, em detecção de incidentes críticos dentro da ISH Tecnologia, cerca de 1.500. No segundo trimestre, onde nós estamos aqui basicamente no meio, esse número já saltou para 5.000. Então, a mudança do comportamento e a mudança do vetor humano, do posicionamento dentro de uma infraestrutura para várias infraestruturas separadas e diversificadas, trouxe também um aumento de ataques e um aumento até de sucesso desses ataques, que até então é imensurável. Mas só na ISH, falando do nosso mercado aqui de atuação dos clientes que nós estamos trabalhando, foi um aumento de 142% em 1 mês e meio. Então, são números extremamente relevantes. E esse número de ataques levou, até o que o Alan até pontuou muito bem em sua palestra, levou que os executivos comecem a enxergar a cibersegurança como um ponto importante. Então, no Fórum Econômico Mundial, ano após ano, é feita a análise dos principais riscos, baseada em probabilidade versus impacto. E a cibersegurança está ali, tanto em probabilidade quanto em impacto, acima, por exemplo, de um ataque terrorista. E isso vem se repetindo nos últimos 3 anos. Isso está correlacionalmente ligado à questão da necessidade de você fazer um monitoramento ativo do seu ambiente de segurança. Então, quando nós falávamos de SOC no passado, ele estava dividido basicamente em 3 vertentes, tá? Todos os centros de operações de segurança eram baseados em pessoas, processos e ferramentas. Dentro do nosso conceito na ISH, nós dividimos isso em 5 categorias, sendo as pessoas, como a parte de enriquecimento, a parte principal, e a parte, como muito bem dita aqui na discussão, essencial à gestão e ao processo de tecnologia da formação e segurança. Tem toda a parte de processos, que é algo vivo, algo que deve ser maturado e evoluído. E aí entra até um pouco nessa pergunta de ambientes às nuvens, de ambiente on-premise, e até os processos de somente resposta e detecção de incidente são substancialmente diferentes para a nuvem e para o ambiente on-premise, assim como para algumas aplicações diferenciadas, e IoT e daí por diante. E aí onde entra a teoria de ferramentas, nós dividimos isso em 3 visões distintas, vamos dizer assim.
em visibilidade, onde tem um consolidado ali entre fontes de eventos, e aí eu não falo somente de CIEM, eu vou falar de fonte de visão mesmo, sair daquele desenho onde para entrar numa empresa você só precisava passar o RG e o CPF e fazer aquele cara crachá, né, do Cacete Planeta, para uma visão onde tem câmeras acompanhando todos os seus passos dentro da empresa e correlacionando isso com o seu comportamento. Então, dentro dessa visibilidade, nós entramos aí em inteligência artificial e algumas outras coisas para ajudar as pessoas, mas não para substituir as pessoas. Nós entramos também na camada de inteligência, que é o ponto onde nós agregamos o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no mercado, o que nós estamos vendo dentro dessa base de visibilidade e dos processos de resposta, que também são insumos de toda essa base que compõe a visibilidade. E toda essa base é o que nós chamamos de analytics em cibersegurança. E por que nós falamos de analytics? Imagine essa tela no fundo como um fluxo de dados. E são assim, cada pontinho ele está infinitamente conectado em diversos outros. Então, o correlacionamento de um dado dentro de um ambiente de rede ou dentro da máquina de um usuário, trafegando pela internet, ele está intimamente interligado com vários outros dados. E a visão inseparada disso acaba gerando um trabalho, que eu diria que é um trabalho de quebra-cabeça. Você, na hora de analisar um incidente de segurança, você tem peças do quebra-cabeça, mas para montar esse quebra-cabeça, você precisa de 2, 3, 4 horas juntando essas peças. E quando nós falamos de analíticas, nós fazemos, por exemplo, um desenho aqui no vetor de ataque. Então, imagina, por exemplo, um e-mail recebido de um usuário, o usuário pode estar em casa, enfim, ou até na rede corporativa. Esse usuário realiza o download de um anexo que veio para ele, porventura. Esse anexo começa a tentar fazer uma ação de escalação de privilégio. Basicamente, ele tenta buscar dentro daquela rede, dentro daquela máquina, uma forma de ter um acesso superior ao que ele tem, para conseguir alguma informação ou tentar alguma infecção. Esse mesmo executável, naquela mesma máquina, começa a fazer uma autenticação no banco de dados. Então, imagina que seja um banco de dados da área de saúde, onde tem informação de exames de pacientes, e, de repente, aquela mesma máquina começa a fazer download das informações críticas nesse banco de dados. Repare que para cada parte desse quebra-cabeça, eu tenho uma fonte diferente. Então, por exemplo, no e-mail recebido e no download do anexo, são informações de tráfego de rede, são sessões de rede, o pacote integral sendo expandido. A parte de escalação de privilégio é algo que você detecta através de um agente de endpoint. A parte de autenticação do banco de dados já é algo que é um evento de um log de um banco de dados, tradicional de um CIEM, por exemplo. E a parte do DLP já é uma correlação de eventos de segurança, também via CIEM. Tudo isso conectado reduz o quê? A sua visão, o seu tempo de reação. Por quê? Porque você consegue montar esse quebra-cabeça de uma forma muito mais rápida. E conectar o ponto, analisar as tendências e o comportamento é igual a reduzir o dwell time, que é o tempo entre a ameaça acontece e você reduziu, você estancou essa ameaça antes que gerasse efetivamente um dano à sua empresa. E isso está muito vinculado ao que o Gartner chamou em 2018 de nuclear triage, que são as ferramentas e os serviços básicos que devem compor uma estrutura de monitoramento de cibersegurança. E isso passa por eventos, e aí eventos onde, de novo, entra até aqui na nossa discussão, né? É como você arquiteta a sua arquitetura, seja on-premise ou nuvem, para gerar informações que sejam interessantes e importantes para a segurança. Nós entramos em endpoint, onde você pode começar a monitorar o comportamento dentro de uma máquina, tanto para dentro de uma máquina de um usuário que está em casa, de um ambiente on-premise, de um ambiente na nuvem, em qualquer ambiente que seja Windows, Mac, Linux. Essa correlação é sempre importante, porque quando você junta endpoint e logs, você tem uma visão de algum processo ou de algum comportamento que começou dentro de uma máquina de usuário e terminou dentro de um serviço, de um servidor, de uma aplicação. E, por fim, a parte de rede, que é o Full Text Capture, que é você capturar uma cópia de tudo que está acontecendo na sua rede, seja no ambiente on-premise, que aí nós chamamos de TAP, aí nós temos algumas ferramentas que fazem esse espelhamento, tanto no ambiente da nuvem, que aí vira um virtual tech, mas o objetivo é o mesmo.
E por que é importante esse contexto de network? Porque o network vai monitorar tudo aquilo que o evento não gerou por padrão, que o log não gerou por padrão. Esses três conectados, eles possibilitam uma junção de dados, uma criação de uma base de analytics, onde você consegue aplicar regras de inteligência para correlacionar um comportamento, começo, meio e fim. Inclusive regras de machine learning, como, por exemplo, User Behavior Analysis, que é onde a gente entra na análise do comportamento de um usuário. Então, voltando naquele fluxo anterior, onde nós tivemos um usuário baixando um arquivo executável, tentando a autenticação no banco de dados, baixando desse banco de dados sensíveis, se isso não é uma atribuição comum daquele usuário, não faz parte da rotina daquele usuário, isso potencialmente é um incidente de risco. E Machine Learning Threat Intel começa a fazer essa análise comparando o usuário com ele mesmo e o usuário com o ambiente de trabalho dele. Então, ajudando muito no processamento dessa grande massa de dados, o que possibilita que o time do SOC tenha uma detecção, uma triagem, uma priorização e uma resposta muito mais rápida e efetiva. E o que é interessante de tudo isso é que isso está diretamente ligado à necessidade de termos recursos capacitados em cibersegurança em frente ao aumento exponencial de tecnologia. Então, o uso de tecnologia aumenta exponencialmente, assim como as ameaças, a quantidade de dados a serem tratados, em contrapartida, os dados, os recursos capacitados são cada vez mais escassos. Ou seja, nós temos um mundo girando para o meio digital, mas nós não temos à disposição um mundo de pessoas para acompanhar exponencialmente esse crescimento. Então, faz-se necessário essa correlação em Big Data, em Analytics, para gerar inteligência. E quando eu falo em inteligência, entra muito no conceito que nós utilizamos hoje dentro de casa, que é ter informações de comportamento de endpoint, do usuário da endpoint, independente de onde está esse endpoint, ter esse comportamento de fontes de celulares também, IoTs e daí por diante, ter esse entendimento do comportamento de rede, seja ela uma rede on-prem, seja ela uma rede na nuvem, ter essa informação da nuvem, e aí entra um pouco até da arquitetura que nós falamos. Então, existem diversas soluções lá de análise de postura na nuvem, de gestão de vulnerabilidade na nuvem, até auditoria de uma máquina ou de um novo serviço na nuvem, onde essas informações são importantes para um analytics de cibersegurança. Tem a parte das pessoas, que é a análise do comportamento dela, seja na gestão dos acessos, seja na gestão comportamental dentro do ambiente operacional dela, seja no notebook dela. Então, se ela começou a copiar dados de uma forma que não é comum dela, ou a trabalhar com dados que, na teoria, ela não poderia ter algum tipo de acesso, começar a analisar esse tipo de comportamento, isso é muito importante. A parte de aplicações, porque muitas vezes nós temos serviços rodando sem sistemas operacionais, são aplicações disponíveis na internet, aí nós conseguimos trabalhar integrações com AF, com IPS, e daí por diante, da Apache e tudo por demais. E principalmente a parte de IoT, que é uma coisa que cresce de forma exponencial. Quando jogamos tudo isso para dentro de uma única camada de análise, nós geramos uma plataforma onde é possível fazer um analytics em cima disso, é possível fazer análise de tendência, análise de comportamento das pessoas em torno desses sistemas, análise de comportamento dos processos em torno desses sistemas. É uma análise 360 de tudo que acontece dentro desses ambientes diversos. E isso gera uma visão um pouco borderless, porque eu não estou focado na ferramenta de firewall que tem na borda, não estou focado na aplicação, estou focado em tudo que é ponto de coleta de informação que possa ser útil dentro desse ambiente. E isso é o que o mercado, principalmente no exterior, está chamando de Intelligence Driven Cyber Security Operation Center. Essa é a nossa visão hoje sobre cibersegurança. E é esse o mundo em que queremos chegar, o mundo onde os dados estão cada vez maiores, mais complexos, mais digitais, e que nós precisamos trabalhar com inteligência para manter esses ambientes seguros. E dito isso, gostaria aqui de reforçar o agradecimento à ForcePoint, à RSA Ingram. A ForcePoint e a RSA, elas fazem parte desse arcabouço de soluções que geram informações para toda essa nossa base de SOC, essa base inteligente de SOC.
Agradeço todos vocês pelo tempo, e aqui eu vou deixar agora a palavra para o Alan seguir aqui no evento. Muito obrigado. O bacana de trabalhar numa empresa como a SH é que você aprende todo dia, né? E eu confesso que aprendi mais um bocado de coisa aí com você, Dirceu. Obrigado. Você tocou aí nos nossos patrocinadores e eles vão ter aqui o espaço para falar, mas antes de chamá-los, eu quero contar mais uma novidade para vocês que estão conosco até agora. Vocês vão ver aí agora na sequência, na tela de vocês, um QR Code. Esse QR Code visa, entre outras coisas, por exemplo, responder à pergunta do Domingos Mota, da CRCSP, que perguntou o seguinte: quais as melhores práticas de prevenção de ransomware? A gente não pôde responder isso durante o debate, Domingos, por uma falta de tempo, mas eu de propósito destaquei a tua pergunta, porque ao longo da última semana, com a onda de ataques de ransomware que ocorreu no mundo, vocês todos acompanharam, nós corremos para tentar desenvolver um conteúdo, um material que pudesse ser útil para vocês, para a comunidade de cibersegurança brasileira. E esse material é um e-book que nós estamos lançando hoje e que você pode fazer o download. Evidentemente que esse download é completamente gratuito. Vocês estão vendo esse QR Code na tela, é só apontar o teu celular para esse QR Code e você vai conseguir fazer o download desse e-book. O nosso time correu aí para, em menos de uma semana, conseguir produzir isso. Então esse é mais um presente que a gente está dando para vocês. E tem mais um detalhe interessante. No final desse e-book, você tem o link para um segundo e-book que aprofunda as questões debatidas no primeiro e-book e que trata mais especificamente da questão de proteção por um prisma um pouco mais amplo. Então, na verdade, você vai apontar o celular aí para esse QR Code agora, vai baixar um e-book, mas vai levar 2, porque no final desse e-book, como eu disse, você tem o link para fazer o download do segundo e-book. Tá bem? E agora, então, a gente está pertinho do fim, mas antes eu quero, em primeiro lugar, convidar o Marcos Neme, que é o Country Manager da RSA, um dos nossos parceiros mais relevantes na ISH, um dos nossos parceiros principais e que é um dos patrocinadores, parceiros desse evento. Então, Marcos, a bola agora está com você para você dar o teu oi aí para o pessoal que está conosco. Obrigado, Alan, obrigado a todos. Agradeço da ISH, desse Virtual Forum, um debate muito enriquecedor, com a presença aí do João, do Bruno, do Ricardo, com a explanação excelente aí do Dirceu também, a sua introdução, Alan, perfeita, que as organizações devem realmente acelerar toda essa inovação tecnológica por meio da transformação digital. Sem dúvida, esse mundo digital da mesma maneira, da mesma forma como o Alan explicou, o uso do telefone celular, cada um tem o seu uso personalizado. E como resultado, as suas necessidades de risco digital serão únicas, e principalmente quando incluímos nesse contexto o lado humano, muito bem tratado nesse webinar por todos, tecnologias, processos, e também não podemos esquecer das regulamentações que regem aspectos de privacidade de dados e outras disciplinas. A visão da RSA ela está alinhada muito com esses novos requisitos atualmente aplicados às funções de risco e segurança. E junto com nossos parceiros estratégicos, como a ISH, proporcionamos aí sucesso aos seus negócios, implementando tecnologias e serviços, mas, se não me engano, o Bruno comentou de uma maneira muito interessante, não existe sistema 100% seguro, mas é justificativa de não existir esse paradigma, ou essa verdade de não existir um sistema 100% seguro, não deve ser a justificativa de permitir que um fraudador, que um incidente dure ou por muito tempo, por muitos dias, meses e talvez até anos conectados na sua rede, na sua infraestrutura, fazendo sei lá o que dentro do seu sistema, das suas aplicações. Então, nesse contexto, a RSA muito tecnologias de análise e gestão de risco, ela entende que o monitoramento desses incidentes de forma eficiente, trazendo visibilidade total ao que está acontecendo, e junto com esse monitoramento, essa visibilidade, respostas rápidas a esses incidentes devem ser aplicados, assim como também a capacitação daquelas pessoas que vão operar os sistemas, né? Porque não adianta
termos implementados aí sistemas, tecnologias e processos muito bem definidos e integrados, porém, as pessoas que têm a ação ideal. E a RSA, nesse contexto, trazendo toda a parte de inovação, confiança de mais de 35 anos de mercado, liderança em vários aspectos, em vários analistas de mercado, e todo esse nosso ecossistema, ela está disponível aqui para ajudar a vocês, aos clientes e a todos que escutaram aqui o webinar e que vão escutar depois as gravações, nessa implementação e ajudar nesse novo desafio, desse novo mundo que estamos vivendo. Então, mais uma vez, eu quero agradecer, Alan, a você e a todos da ISH pela organização, agradecer principalmente a todos que estão aqui às 6h30 da tarde desta quarta-feira, nos escutando, participando com perguntas super interessantes, e mais uma vez parabenizando aos participantes, os debatedores aqui, João, Bruno, o Ricardo, o Disseu e você também, e passar a bola agora para o Felipe Canalha, agradecer também a presença do Canalha aqui no webinar com a gente. Um parceiro sempre muito presente, muito forte, e a gente só tem a agradecer a vocês por estar nos ajudando a viabilizar esse Virtual Fórum. E aí agora eu passo a palavra para o Country Manager da ForcePoint, nosso mais do que parceiro, amigo Felipe Canalha. Canalha, a bola é sua. Bom, pessoal, obrigado. Queria agradecer ao Alan, ao seu, a SH pela parceria, pela oportunidade de a gente poder falar e discutir, debater, mesmo em cada um nas suas casas, né, o que a condição atual nos permite, né, mas extremamente enriquecedora. E o Bruno, o João e o Vanicheri trazendo experiências práticas, né, do que eles vêm sofrendo aí com essa mudança, né, não só de segurança propriamente dito, mas mudança aí do nosso estilo de vida, né, impactado diretamente pelo problema do Covid. Né. Falando rapidamente um pouco sobre a ForcePoint, a ForcePoint é uma empresa já tem um bom tempo, mas com esse nome um pouco mais nova, né? Uma empresa que tem esse nome é só a partir de 2016, né? Ela faz parte do grupo Raytheon, né, que é a maior empresa fornecedora de segurança armamentícia americana, né? E aí eles, 3, 4 anos atrás, entenderam que a guerra não ia ser mais com bala, não ia ser mais com míssil, ia ser agora com bits e bytes, né? Então eles também tinham que criar uma empresa capaz de proteger não só os países, né, mas também as empresas. Então, a ForcePoint nasceu daí, né, com a junção de outras empresas, como WebSense, StoneSoft, uma parte aí da solução da Imperva, e produtos que a própria Raytheon já havia desenvolvido. Né. Fico feliz em escutar sobre o Human Point, Human Centric, né, até no próprio RSA Conference, o título, né, da RSA Conference esse ano foi Human Centric, porque é algo que a ForcePoint já vem falando há 3 anos, né, em que acho que as empresas, o mundo de segurança precisava olhar um pouco com mais cuidado do usuário, né. O usuário era sempre colocado como culpado de tudo, né, como um elo fraco da cadeia. Né. Todos os investimentos eram feitos em data centers, em SOC, né, mas agora com a mudança, né, do perímetro, né, a gente já fala isso, né, o perímetro já não é mais data center, então nas empresas estão as pessoas precisam estar fortes, precisa ser um elo forte da cadeia. A gente precisa começar a olhar de outra forma, os investimentos precisam olhar para isso. Né? Concordo com o Bruno, com o João e o Vanicheri que não dá para, assim, tem que ter educação, né? Mais do que conscientização, é educação. As pessoas têm que aprender sobre segurança, entender sobre segurança e incorporar isso, né, nas atitudes normais do dia a dia. Né? Mas não dá para imputar 100% dessa responsabilidade para o usuário. Né? A tecnologia está aí, né, para ajudá-lo, né? Para ajudar as áreas de segurança, para também não imputar toda essa responsabilidade para eles. Né? Então, assim, com análise, né, com as soluções, né, que a gente consegue prover na ForcePoint, a gente traz esse benefício, né, reforça o usuário deixa de ser o ponto final, como passa a ser um sensor de ameaças, um sensor de problemas, né, onde a empresa consegue detectar um desvio de comportamento e detectar um eventual problema. Até porque o comportamento ele muda, né? Hoje a gente está feliz com a empresa, amanhã não está feliz com a empresa, como é que as reações psicológicas dessas pessoas atuam, né, no ambiente corporativo, né? E isso é importante que a tecnologia ajude, né, as pessoas a criar esse elo forte na cadeia. Né? Eu gosto até de dizer, por exemplo, o DLP que voltou à tona, né, tão forte aí, com o LGPD, né, com uma tecnologia que já vinha há algum tempo, mas o LGPD trouxe à tona a sua importância, né?
O DLP, se você fizer uma regra, essa regra estática, se o usuário consegue eventualmente burlar, né, e ele vai testando até burlar, o caso da Tesla, para mim, acho que é o principal, o cara sabia que mais de um tera não podia baixar, então ele baixava todo dia 990 mega, por 30 dias. Então, imagina a quantidade de dados que esse cara conseguiu roubar. Então, se você consegue ver esse desvio de comportamento ao longo do tempo e consegue automaticamente adaptar as suas regras, adaptar a sua segurança, você evita esse tipo de problema. Então, a ForcePoint tem todas essas soluções através da SH, nosso principal parceiro, né? Não só em termos de solução, mas também de serviço. E fico aqui à disposição de todos para qualquer outra informação necessária sobre a nossa tecnologia. Muito obrigado de novo, Alan, SH, Dirceu, Bruno, João e Ivanichel. Da mesma forma, muito obrigado a você, obrigado à ForcePoint por estar conosco. É sempre bom estar cercado de gente que acredita nas mesmas coisas que nós, e tanto a RSA quanto a ForcePoint se incluem nessa relação, né? Vocês sempre tiveram muito próximos, sempre acreditaram na nossa estratégia de negócio, na nossa visão de cibersegurança, então a gente só tem a agradecer. E aí, pessoal, a gente caminha aqui para o encerramento. Antes da gente fechar, a gente voltou na tela, não sei se vocês perceberam, o QR Code para fazer o download do e-book. A gente estava recebendo aqui em paralelo algumas solicitações, porque nem todo mundo conseguiu pegar, a resolução talvez não estava tão boa, e enquanto o Neme e o Canário falavam, a gente também criou um short link para vocês poderem fazer o download direto para quem não copiou, não conseguiu pegar o QR Code. Esse short link é bit.ly, né, bit.ly, é o encurtador de URL famoso aí, então é bit.ly/ISH e-book tudo junto, tá bom? Então bit.ly, sendo que o li é com Y/ISH e-book, vai dar no mesmo lugar aí para onde esse QR Code está apontando, tá bom? E vocês também vão ver aqui na sequência um QR Code que vai ser o QR Code da pesquisa, e que se vocês não conseguirem responder agora, depois a gente também manda para todo mundo. A gente super gostaria que vocês nos ajudassem respondendo essa pesquisa. É uma pesquisa curtinha, rapidinha, mas como esse é o primeiro Virtual Forum que a gente faz, vai ser muito bom ter o feedback para vocês, para que a gente possa saber o que funcionou bem, o que não funcionou e principalmente como é que a gente pode melhorar para que os próximos sejam ainda mais adequados à expectativa e às necessidades que vocês têm. E eu quero encerrar agradecendo a todo mundo que esteve conosco, a todo mundo que ficou conosco até agora. Foi um evento que nós fizemos pensando em vocês, com todo o apoio, toda a dedicação dessa equipe maravilhosa da SH Tecnologia. E aí, é lógico, eu quero agradecer a todos os envolvidos, a todo mundo que fez isso acontecer, o pessoal do marketing, o pessoal da área técnica, o pessoal da área de produto, o pessoal de backstage, o pessoal da área comercial, que se envolveu nos convites para todo mundo. E eu espero que todos que estiveram conosco tenham tido aí um bom proveito desse tempo que nos dedicaram, e eu espero que em breve nós possamos nos rever, não só aqui nas edições do Virtual Forum, que a gente vai continuar fazendo, mas que em breve a gente possa estar junto de novo, a gente possa estar convivendo mais proximamente, e eu tenho certeza que tudo isso vai passar, e em breve tudo que a gente está vivendo agora vai ser só uma lembrança de um tempo que trouxe grandes transformações, mas que também nos ensinou muito e nos proporcionou sairmos mais fortes do outro lado. Um grande abraço a todos e até a próxima.